Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Nosso lema para toda semana é amar. Para amar tem que rezar. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Quem me acompanha no YouTube, dá seu joinha, seu like, coloca seu amém. Eu quero rezar com você. Vale a palavra de Deus, peçamos a Deus antes uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Diz assim: Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme e ser constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência, e não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sóbrios em teus caminhos. Tudo que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor e na contrariedade de tua pobre condição, ser paciente. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no candinho da humilhação, os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor, e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos desviei para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido. Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado. Quem o invocou e foi por ele desprezado. Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que procuram com sinceridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 36, 37. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor a tua alegria, e Ele dará o que pedir o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículo de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos do homem, e ele o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior entre eles. Jesus chamou uma criança, chamou os 12, sentou-se e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro,
que seja o último de todos aqueles que servem a todos. Em seguida, pegou a criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, meu irmão, minha irmã, nós vemos os discípulos destoando o contexto da caminhada de Jesus. Jesus falava para ele uma coisa e eles, quando estavam sozinhos, falavam sobre outra coisa totalmente diferente. Jesus estava explicando para eles como seria a vida deles. A vida dele com o Filho do Homem. O Filho do Homem, ele ia sofrer, iam matá-lo, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E eles mudaram de assunto. Você entendeu o que falou Jesus? Que coisa! Então Jesus vai mais à frente, caminha mais à frente, deixa eles seguirem. E lá na frente, por mais que ele tivesse falado, ninguém queria escutar a voz de Jesus. Mas tinha a voz do seu desejo. Muitas vezes a gente pergunta às pessoas: fulano, tu entendeu? E a pessoa fica voando no meio do caminho. Quantas vezes é assim, né? Na própria celebração na missa, as pessoas não estão totalmente ligadas àquilo que estão fazendo. Temos que ter muito cuidado. Não tenha medo de perguntar. Para não se expor, para você ficar equivocado. Não entendeu? Pergunte. Essa é a nossa missão. Para a gente não fazer coisas que não é do agrado de Deus. Hoje, o livro do Eclesiástico, no capítulo 2, vai mostrar para mim e para você o segmento da fidelidade. Fidelidade é o plano de Deus. Não é a perseguição, não são as tentações. Nada vai nos separar do amor de Deus. Mas tão somente a nossa fidelidade, nosso compromisso de cristão. E Deus mostra que quem segue a justiça e o seu amor, atenção, todo mundo que segue a Deus é tentado. Passa por situações difíceis, enfrenta tentações. E Deus revela por Jesus. E só a palavra dele endireita nossos caminhos. Então, que eu seja paciente, que eu seja confiante, que eu tema a Deus, que eu espere tudo da minha vida nele. E que nunca desvie o meu caminho, o meu itinerário, para eu não cair. Deus, ele não quer que eu nem você sofra. Não. O que acontece no sofrimento, nas doenças, nas tempestades, são as circunstâncias da vida, do dia a dia. Nos momentos em que a dúvida invadiu o seu coração, Deus está com você. No momento das contrariedades, é Deus que está com você. Então, somos chamados a não abandonar em nenhum momento da nossa vida a Deus. Precisamos ser, como diz o salmista, entregar o nosso caminho ao Senhor, porque o mais Ele fará. Hoje, Marcos, no capítulo 9, Jesus vai falar que explicar para o discípulo a sua missão neste mundo, mas os discípulos estão em outra conotação, em outro tempo. E é porque Jesus, ele sabia que Jesus queria andar com eles sozinhos para ensiná-los, doutriná-los, torná-los discípulos iguais a Jesus. Ele queria moldar ele de forma tal que olhasse para um discípulo, via o próprio Jesus.
E era Jerusalém o foco de Jesus, onde ele ia sofrer, morrer e depois ressuscitar. E eles não ouviam nada, não entendiam nada, estavam fora da casinha. Que coisa, né? E sendo assim, Jesus nota que eles estão totalmente em outro contexto, Pai na frente. Quando chegam lá, eles param, Jesus pergunta para ele: me diga uma coisa, o que é que você tinha falado tanto pelo meio do caminho? Ficou todo mundo calado, porque pelo caminho eles discutiam entre eles quem é o maior. Para quem for. Eles sabiam que a conversa que eles estavam dividindo não era conveniente para Jesus, mas eles mudaram de assunto, baixaram a cabeça com vergonha de confessar o pecado, nada responderam. Mesmo perto de Jesus, meio cheio de tudo que é de bom, mas a cabeça, quando não pensa direito, é difícil, né? Aqui nós vemos o silêncio do culpado. E Jesus se senta, chama os 12 e diz: você quer ser importante? Seja servo. Pega essa criança, acolha como uma criança que não tem nada para dar em troca. Ô diabo, e se eu acolher uma criança, eu vou receber o quê? Nada. A criança não tem poder, a criança não tem dinheiro, a criança não tem nada para devolver nem a mim nem a você. A criança, ela é o que é. Para ser maior diante de Deus, só é maior quem serve, quem não tem nada e não vai ter nunca nada na vida para oferecer ao outro. Olhe para as pessoas das periferias, olhe nos presídios, nas sarjetas da vida. Ele não tem nada para oferecer, só Deus. Então veja em cada uma delas uma criança, um ser que não é desenvolvido para fazer valer a pena você servir. Como vamos um dia ressuscitar, eu preciso também acolher com gratuidade. Então precisamos a Deus essa graça, né? De prestar atenção do jeito que fala Jesus. Diz que ele nos ensina na liturgia diária pelo caminho. A gente vai à missa, a gente escuta a palavra de Deus no YouTube, a gente está por aqui ainda, né? Mas nas outras horas, o que é que nós vamos conversando pelo caminho? Falando de poder, de dinheiro, fofoca, maldade, pornografia, futilidade. Mudemos nosso foco. Nossos assuntos têm que ser assunto de Deus, do céu. Para que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, nos convertamos à ação da palavra. É no caminho que ele vai mudar a nossa vida, mudar o nosso coração e todo o nosso ser. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Paz de bem. Nosso abraço fraterno hoje vai para Djanira. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Paz de bem.